Ana, você é uma colaboradora, você não sabe delegar. E não, eu sei, eu consigo, eu posso fazer qualquer coisa. Olá, tudo bem? Meu nome é Dirley, eu sou proprietária da loja de Decor, trabalho com a linha completa de vinílicos, laminados de madeiras, rodapés e portas. Meu nome é Tatiana, sou proprietária da empresa Sematel e nós fazemos serviços de instalações elétricas. Meu nome é Vanessa Saltner, eu sou da empresa PHF Filtros. Nós somos uma revenda dos purificadores de água Europa no Alto Vale do Itajaí. Meu nome é Daiane Steffen Feijó, eu sou da empresa Clube da Luluzinha, onde eu sou cofundadora junto com a minha prima, Paula Steffen. E na empresa Clube da Luluzinha a gente dá mentorias de negócios focado especialmente para mulheres. Eu sou Ana Francisca, uma das sócias proprietárias da Lumipac. Nós trabalhamos com materiais para estandes e da Lumiframe, telas tensionadas. Sou Suelen, sócia proprietária da Projeto Solar, e a gente trabalha com soluções para energia solar. Empreender não é só criar algo novo, inventar algo do zero ou abrir uma empresa. Empreender é a capacidade... É a habilidade de compreender a necessidade de um mercado, poder contribuir com a sociedade de uma forma mais ativa. Transformar o mundo, um pouquinho dele, você consegue fazendo aos poucos, né? Então, transformando pessoas, transformando soluções. Um desafio diário de quem quer trazer novos resultados. Administrar algo em que a gente acredita. A empresa a qual eu trabalho e gerencio é uma empresa familiar. A empresa já existia quando eu entrei, faz 9 anos. Comecei com atividade simples na empresa, fui vendo que eu tinha capacidade de fazer outras atividades, até que eu me tornei a gestora da empresa a qual agora eu empreendo. Como eu trabalhei muitos anos com vendas e principalmente na linha de materiais de construção e acabamento, eu senti essa vontade, né, esse despertar de ter meu próprio negócio. E os maiores desafios, eles são emocionais, né, em princípio, porque a gente tem um medo como uma grande barreira, né? O medo de sair da zona de conforto, medo de sair da estabilidade para seguir um novo mundo que a gente não conhece muito bem. A nossa empresa tem mais de 43 anos, então ela foi iniciada pelos meus pais e após alguns anos eu vim trabalhar junto com eles aqui. Os desafios no início eram, a princípio, falta de tecnologia, falta de segurança para trabalhar. Então, atualmente, é mais fácil de trabalhar do que era antigamente. Quando eu fui mãe, eu acho que veio a grande virada de chave para mim, em relação ao tempo, né? A gestão desse tempo é o tempo para a família que eu deveria dispor mais. Não que empreender a gente tenha mais tempo, que é a grande polêmica dos dias atuais, quando muitos resolvem empreender para ter mais tempo, mas eu acho que eu tinha mais controle desse tempo, né? Eu tinha mais liberdade em poder fazer os meus horários. Eu acredito que hoje eu trabalho até bem mais do que quando eu era uma intraempreendedora, como eu chamo, ou uma CLT, mas isso foi uma das grandes questões de resolver empreender, e eu vinha no mesmo tempo com a Paula, que é minha prima, minha sócia, cofundadora do clube, e nós sempre tivemos desde a infância uma vontade muito grande de trabalhar juntas. E ali eu acho que a gente está, né, mais maduras, a gente viu que a gente gostaria de montar o negócio, não sabendo ao certo ainda exatamente o que, mas em colocar o nosso propósito e criar uma empresa com os valores que a gente considera muito, que é o do surpreender, que é o da diferenciação, que é de mostrar que mulheres podem sim buscar por resultados com excelência e de alta performance. E para isso a gente monta o Clube da Luluzinha. Eu iniciei nessa carreira do empreendedorismo há pouco tempo, então eu era uma colaboradora que já estava há muito tempo, há quase 6 anos na empresa, e eu fui convidada para fazer parte do quadro societário. Confesso que o meu maior desafio no começo foi delegar as coisas para as pessoas, né? Para as pessoas que estavam ao meu redor. E às vezes delegar até para os meus próprios sócios, não é tão simples assim. E para mim, esse delegar é tão delicado, porque delegar é você dar a tarefa a alguém e acompanhar essa tarefa. A empresa ela iniciou a Projeto Solar em 2015 e o início foi bastante trabalhoso, digamos assim, mas hoje a gente vê que todo o trabalho iniciado foi bem gratificante. Antes de começar a empreender, eu me preparei, fiz uma faculdade de administração, fiz um MBA em gestão comercial. Nesse período eu pude fazer alguns estágios em outras corporações, também no ambiente público.
até que chegou uma oportunidade de vir ajudar meu pai na empresa que já era da família, e aí continuei aqui na empresa empreendendo e agora gerenciando toda a empresa. Eu sempre trabalhei com parte de vendas, né? Eu tenho a grande paixão por vendas e design interiores, então eu tenho a formação tanto de design interiores, então eu juntei a minha paixão pelo comércio, a minha paixão por clientes, por vendas, com a parte de design interiores, que é a parte de comercialização de materiais de acabamento para as casas e para comércios também, né? Eu cresci dentro da empresa, vendo os meus pais trabalharem. Eu saí por um período para me capacitar, fazer faculdade. Quando eu me formei, eu retornei para a empresa para ajudá-los aqui. Trabalhei durante 15 anos numa indústria metalmecânica, então o cenário era um pouquinho diferente do que o Clube da Luzinha, porque era uma empresa, na época, né, 15, 20 anos atrás, era uma empresa, um setor mais masculino. E quando eu entrei lá, eu acho que a média era assim de uns 700 homens e tinham 5 mulheres na empresa. Então eu entrei para fazer o estágio da faculdade, que eu sou formada em administração e comércio exterior, e imaginava que ia ser somente assim para cumprir o estágio da faculdade, e lá se passaram 15 anos. E eu acho que o que fez eu ficar muito lá era o que eu já comentei aqui, que é a questão de eu querer olhar o negócio como uma forma de intraempreendedorismo. Eu fundei setores, eu abri áreas, eu criei setores de marketing, eu implantei projetos, então isso era uma coisa que me motivava e eu via desafios ali dentro. Então, a cada nova etapa, a cada projeto implantado, aquilo ali me aguçava. Então, eu comecei nessa parte e ali eu fui galgando cargos. Então, do estágio a analista, de analista a supervisão, de supervisão a gerência, gerência a diretoria. Então, isso foi uma carreira que eu acredito de grande sucesso, muito difícil de ser batalhado, enfrentei muitos desafios ali, né, porque era um setor mais masculino, mas não via isso como um problema, mas via como um desafio a ser trilhado, como em qualquer carreira que a gente comece. Antes de empreender na Projeto Solar, eu tinha uma outra empresa de instalação elétrica e antes de empreender nela, eu trabalhava numa agência de publicidade. Julgada como empreendedora, eu nunca fui, mas a gente sente que o mercado ainda é um pouco mais masculino, né? E na parte de vendas a gente sente um pouco de receio na hora da venda técnica, né? Mas como empreendedora não, acho que sempre as pessoas admiram muito quando a gente puxa a frente de um negócio. Pelo contrário, não, eu fui sempre muito incentivada, né? Eu tenho a grande sorte de ter a minha família do meu lado, ter amigos do meu lado, parceiros do meu lado, que sempre me ajudaram muito e me incentivam muito a continuar. A iniciar e a continuar. Conquistar o meu espaço dentro da empresa foi muito difícil. É uma empresa de 43 anos, a maioria dos funcionários me viu crescer, a maioria dos funcionários são homens, então conquistar o meu espaço aqui foi muito difícil. Conquistar principalmente o respeito deles, porque hoje em dia é bem difícil ainda para os homens serem comandados por uma mulher. Então foi o meu maior desafio e eu fui julgada nesse sentido, até conseguir... Se eu já fui julgada por ter decidido empreender, eu acho que sim. Eu acho que qualquer decisão que a gente tome na vida, e aí eu vou puxar uma sardinha aqui para nós, as mulheres são julgadas, né? Em qualquer decisão da vida, seja ela pessoal ou profissional, a gente sempre vai ter julgamentos, ainda mais na era dos haters, né? Mas eu acho que aí vem a questão do autoconhecimento das decisões que a gente toma sem medo dos julgamentos. Então, vim de uma carreira que eu considero sólida, de uma gestão corporativa, né, onde eu galguei muitos cargos, uma indústria forte, do ramo de autopeças. Então, era uma coisa meio certa, né? Então, tinha uma credibilidade, era muito bem vista, viajava muito, né, para fora do país. E aí, quando tu resolve empreender e tu monta uma empresa, por mais que a gente soubesse o que a gente queria fazer, tanto eu quanto a Paula, e na hora de criar o nome dessa empresa, agora eu vou resolver empreender. Então, tu sai de uma indústria, de uma gestão corporativa, muito bem estabelecida, e tu monta o Clube da Luluzinha, chegava a ser engraçado, assim, porque logo que a gente iniciou, assim, as pessoas saberem ao certo o que era, as pessoas olhavam para mim, elas davam até uma risadinha meio assim, ai, o marido sustenta, tipo, ai, agora ela vai brincar de trabalhar. Então, a gente via a risadinha no canto da boca, assim, quando as pessoas não acreditavam. Então, acho que teve um processo de tu se afirmar e tu ter a certeza de que aquilo era o teu negócio
E o nome ele foi escolhido, né, que ainda a gente hoje tem marca registrada e tal, e ele foi escolhido justamente porque a gente acredita muito nesse marketing do surpreender, né? Minimamente as pessoas geram uma curiosidade para tentar entender o que é, né? Então essa era a nossa... Eu poderia montar qualquer outro nome, mas que ele fica um nome comum entre tantas outras empresas. Então a gente já quis desde o começo, que a gente fala, né, nos tempos de hoje, causar, né, ou surpreender com o nome. Então isso foi estrategicamente escolhido por mim e pela Paula. Não sei se eu fui julgada, mas eu acho que foi mais um auto-julgamento. Eu não me sentia tão... Não é merecedora a palavra, mas eu não me sentia tão empresária. Então, muitas vezes, eu me auto-julguei no sentido, não, Ana, você é uma colaboradora, você não sabe delegar. E não, eu sei, eu consigo, eu posso fazer qualquer coisa. Minha dica para quem está iniciando é use e abuse de ferramentas. Você não precisa fazer tudo de cabeça ou querer gravar o que precisa ser feito no seu dia a dia. Existem excelentes ferramentas, softwares, aplicativos que podem te auxiliar na gestão do seu negócio. A minha dica é essa: pesquise e use os aplicativos e as ferramentas disponíveis no mercado. A dica que eu dou para quem está iniciando é não desista. Os caminhos são difíceis, às vezes a gente não sabe para onde ir, mas sempre a gente, quando faz uma escolha, a gente tem que seguir por ela, levantar a cabeça e continuar. Então, quem quer empreender, continue, porque vale a pena. A dica que eu dou é manter a esperança, a perseverança e viver um dia de cada vez. Apesar de nós termos a tendência de querermos planejar tudo e ter tudo sob comando, muitas vezes a gente tem que viver o dia. E ter sempre fé que as coisas vão melhorar, que vão sempre para frente. Faça uma autoanálise e veja se você está delegando a tarefa a alguém ou se você está delargando a tarefa a alguém, né? Então, esse processo de acompanhar a evolução dessa pessoa faz parte desse contribuir com a sociedade. Então, você está ensinando algo para ele. A melhor dica é ter muito bem planejado como é que vai ser os teus próximos meses ou o teu primeiro ano. E aí a gente fala assim de forma muito estratégica mesmo. Seja ela de ações, seja ela financeira, enfim, né? Se eu estou começando com dinheiro, se eu estou começando sem dinheiro, enfim, quais sejam as tuas possibilidades. Quando bate a vontade da gente montar o nosso próprio negócio, seja ele qual for, que a gente tem que se encher de coragem e determinação. Apoie as mulheres realmente que empreendem, não só no discurso, não só no post da internet, mas de fato, às vezes adquirindo, fomentando, ajudando as mulheres que empreendem e fortalecendo o network que há, porque às vezes as mulheres elas não sabem a força que elas têm nesse apoio em relação a tu fomentar um network qualificado. Se você quer crescer, se una a outras mulheres que já obtiveram sucesso, que já passaram pelos perrengues, busque por essas mulheres. As mulheres ainda têm muita resistência de procurar outras mulheres para saber como chegar mais rápido naquele resultado. E às vezes procurando por essas mulheres você pode saber buscar caminhos mais curtos para talvez não cometer os mesmos erros que já foram cometidos. E essa é a forma mais rápida e mais genuína de nós colaborarmos entre nós mulheres. Minha mensagem para as mulheres empreendedoras sobre o empreendedorismo feminino é: se conheça e se desenvolva. A autoconfiança ela pode ser uma muralha dentro da gente e muitas vezes para romper essa muralha nós não conseguimos fazer isso sozinho, precisamos de uma ajuda. Então se desenvolva, faça parte de grupos, faça parte do associativismo na sua cidade, conheça outras mulheres, conheça o Sebrae, que é um grande incentivador do empreendedorismo no geral. Tenho certeza que tendo ferramentas ao seu redor e auxílio de outras pessoas, você terá muito sucesso no que você gosta de fazer. Alice com outras mulheres, faça um networking, procura uma associação comercial, com certeza deve ter um grupo incrível de mulheres na sua cidade que está precisando disso. E se não tiver, tenha atitude. As mulheres terem conquistado o espaço delas no mercado de trabalho, em empresas, na vida em geral, é incrível. Então a minha mensagem é que nós tenhamos perseverança e paciência. Nem sempre é fácil, mas sempre vai compensar no final. Quando desperta no coração a vontade de empreender, temos só um caminho a seguir, que é se encher de coragem e seguir, porque nós somos fortes.